Boa noite, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. E você sabe que o nosso programa é ao vivo às quartas-feiras e nele você pode participar através do telefone 3543-6413 e ligar para cá, fazendo a sua pergunta, tirando sua dúvida e às vezes eu brinco, fazer a sua consulta pela televisão. Nosso convidado hoje, Dr. Pércio Miranda, cirurgião dentista com especialização e mestrado em implantodontia. E o assunto é muito interessante por essa questão do implante dentário, né? Todo mundo hoje quer ter um sorriso bonito, isso aí é o nosso cartão de visita, né? E eu tenho certeza que você, já de algum momento, meus dentes podem ficar mais bonito, né? O que eu posso fazer aqui? Enfim, ele vai tirar as nossas dúvidas, vai nos dar informações atuais com relação a isso. Ô Pércio, quero te agradecer já em primeira mão o nosso convite. Você está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse assunto. Muito obrigado, boa noite a todos, né? Boa noite aos telespectadores. Eu agradeço o convite, né, de antemão, para poder falar um pouco da minha especialidade, né, que é uma área hoje crescente, um franco crescimento na odontologia de uma forma geral, e desmistificar alguns quesitos, algumas questões que geram uma certa dúvida, né, geram muita dúvida. E estamos aqui hoje para isso. Ok. Pércio, mas como eu sempre faço quando o convidado é pela primeira vez, eu gosto de falar um pouquinho, saber, você é daqui, você veio para cá, é casado? Sim. Fala um pouquinho eu sou paulistano de nascimento, né, nascido em São Paulo, morei muitos anos em Campos do Jordão, terra boa, cidade turística, né, e acabei me formando aqui em Araras e me amarrei por aqui, né, minha esposa é daqui, é de uma família até tradicional da cidade, me formei, nos conhecemos aqui, meus filhos nasceram aqui, então praticamente abracei a cidade. E você falava para mim que, inclusive, você também está, além de exercer como implantodontista, mas você dá aula também em algumas faculdades aqui e fora, né? Sim. Eu concluí no mestrado, tudo, a gente faz toda a formação acadêmica e depois eu entrei, eu faço parte de uma equipe que dá aula em 3 regiões, né? A gente dá aula em Criciúma, num curso de especialização, eu dou aula aqui em Araras também, em curso de especialização, e no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, né, num curso de capacitação e atualização na BO do Rio. Então, estamos aí sempre correndo. Ok. E isso é importante que você, como professor, está também sempre atualizado e levando informações bem dinâmicas, né, com relação a isso. E é uma área da odontologia que cresceu muito, que a área não deixa de ser uma estética também, né? Sim. E eu me lembro que, né, muitos anos atrás a gente falava muito em coroa, em ponte, essas coisas. E eu sei que realmente o implante ele veio meio que revolucionar isso. E eu queria então, você introduzindo o assunto, Pércio, falar um pouquinho dessa evolução, né? Lá das pontes móveis, fixas, coroa, coisa assim, chegando ao implante. Então eu queria que você desse uma introdução no assunto. A perda de dentes, né, sempre foi um problema que afligiu a humanidade de diversas formas. A questão estética, ela acaba sendo até um pouco mais atual, mas principalmente a implantodontia, ela tem um vínculo muito forte na questão da funcionalidade, devolver a função, qualidade de vida, e a estética acaba sendo um plus, um adicional que a gente consegue agregar nesse tratamento, né? A implantodontia ela evoluiu de uma forma mais empírica no início, né? Tratamentos com diversos metais diferentes, foram feitas diversas tentativas, né? Existiam os desbravadores, aqueles profissionais que inicialmente desenvolveram por conta, por si, e foram desenvolvendo, até que a gente teve um marco, que foi o professor Brånemark, que é um sueco, que hoje ele reside parte do tempo dele no Brasil, parte na Suécia, que foi quem fez o divisor de águas, que transformou o implante de uma forma, vamos dizer assim, mais ciência do que empírica, né? E aí, a partir dele, muitos casos desenvolvidos e anos já de estudo, e hoje a gente está vivendo mais ou menos na crista da onda da implantodontia. Interessante, eu não sabia, quer dizer, a nível mundial ele foi o precursor, sim. E ele está dividindo entre o Brasil e a Suécia? E a Suécia. Na verdade, ele é um ortopedista, ele descobriu ocasionalmente os benefícios do titânio, né, estudando microcirculação de ratos, né, em fêmur de rato, e foi remover a câmera não saiu. Sim. Aí ele falou, opa, peraí, isso aqui foi o start. Então dali começou a se desenvolver onde pode ser aplicado, e isso acabou sendo aplicado, no caso, na implantodontia, devolvendo a função, ou seja, através dessas roscas, desses parafusos de titânio, você conseguia uma base para suportar uma dentadura. Ou seja, quem usa dentadura sabe qual é a limitação, qual é a grande dificuldade de utilizar. De repente você tem uma retenção, alguma coisa que te dê um conforto, uma satisfação melhor,
Pronto, começou daí. E aí muito se desenvolveu. E verdade seja dita, a implantodontia brasileira é uma de maior expressão no mundo, né? Os nossos profissionais aqui. Pércio, com relação à indicação, quer dizer, hoje, em tese, todo paciente é em potencial que pode receber um implante, quer dizer, existe alguma... o que assim, você me coloca para a gente com relação à indicação do implante? E é claro, tem que ter um preparo, né, quer dizer, bucal, de gengiva, de arcada, Sim, né? sim. Quer dizer, então, como é que é isso? Então, inicialmente a implantodontia acabou buscando sempre, o nicho da implantodontia no início foram os que a gente considera inválidos orais. Quem são os inválidos orais? São portadores de prótese total superior e inferior, aquela famosa prótese que não para. Então, começou dali. Mas hoje não, as indicações da implantodontia hoje são extremamente dinâmicas. Você pega, por exemplo, pacientes adolescentes ou pacientes jovens, vamos pensar assim, que de repente sofreram um acidente, bateram um dente, perderam um dente numa situação. A implantodontia entra aí, já numa função estética, mas também uma função, digamos assim, de reabilitação funcional. E fora N casos, pacientes portadores de próteses removíveis, ou mesmo as antigas pontes fixas, né, que eram as únicas soluções que eram possíveis em tratamento, hoje a gente tem um leque muito grande para trabalhar. Você falou uma coisa que eu já ia, inclusive, te perguntar. Idade, então, não tem idade? Não, a gente pode ser desde uma criança também que sofre um acidente? Isso é importante. Devido ao desenvolvimento facial, não é pontual fazer o implante numa criança. Tá? Existem implantes transitórios, em algumas situações a gente pode lançar a mão. Mas a criança em si não é um paciente de escolha para implantodontia. Né? O ideal é você esperar a formação, a base óssea completamente formada para você poder ter. Porque o que acontece? O implante ele é feito de forma a ficar, que a gente chama de anquilosado. O implante, a partir do momento que é instalado, ele não sofre movimentação. Então, como ele não sofre movimentação, se você tiver um desenvolvimento de toda essa arcada, o implante fica, ela não vai desenvolver. Né? Então, geralmente a gente aguarda o período ideal para aí sim fazer o tratamento. E saindo do extremo aí para o outro, quer dizer, limite de idade, quer dizer, uma pessoa, quer dizer, existem algumas coisas que limitam a pessoa quando chega lá depois dos 60, né? Sim, né? Melhor 60, idade, vamos falar 60 hoje é novo ainda, isso, né? Então, mas depois, então, daí para lá, para os 80, quer dizer, existe alguma limitação basicamente, né, a partir do avanço da idade, as pessoas acabam desenvolvendo alguns problemas, diabetes, alguns outros problemas sistêmicos, que esses sim viabilizam. Mas assim, do ponto de vista do paciente o mais normo-reativo possível, ou seja, o melhor possível, a condição sistêmica dele sendo a melhor possível, às vezes a idade, a gente atende pacientes nos cursos, às vezes pacientes de 75, 80 anos de idade, que assim, o pouco que você faz, você devolve uma satisfação para ele que é tremenda. Então, desde que a gente faça, isso é uma das coisas que a gente preza muito, tanto em curso quanto em consultório, é a seleção correta do caso, porque um caso bem selecionado, ele é bem resolvido. Um caso mal selecionado, você vai trazer problemas sérios, inclusive iatrogênicos, problemas até de ordem assim, difícil até de resolver depois. Então, a seleção desse caso é importante. Então, com relação à idade, podemos trabalhar com uma idade segura desde que o paciente esteja, vamos dizer assim, em condições de receber o tratamento. Então, em tese, né, você que está em casa, não há limite, quer dizer, desde que haja uma condição boa de saúde, né, quer dizer, você pode a qualquer momento estar melhorando, né, quer dizer, e é o que você falou, achei muito, você pontuou muito bem com relação. O primeiro aspecto é o funcional, quer dizer, é você ter toda uma arcada dentária que possa, no processo, né, de alimentação, né, de trituração dos alimentos, quer dizer, isso é o primeiro. E depois, é claro, vem a área estética, a parte estética que é importante. É engraçado, eu até brinco, comento às vezes com os pacientes, em curso ou mesmo com os alunos, a gente sempre fala, não adianta o capô do carro estar lindo se o motor não está funcionando, né? Então a gente costuma brincar dessa forma. Mas realmente, porque acaba se vendendo hoje a implantodontia, assim, cresceu muito, o boom da implantodontia foi muito grande, né? Porque ela gera aquela coisa de resolver determinados problemas que antes não existiam, né? Então a gente tem que ter um pouco de bom senso na hora de selecionar esses casos para poder resolver o problema de todo mundo da melhor maneira possível. Você que está em casa, 3543-6413, você pode ligar e aproveitar e fazer a sua pergunta enquanto eu vou bater no papo aqui com o Dr. Pércio. Pércio, eu sei que você trouxe algumas imagens, eu não sei se você gostaria já de começar, talvez, a desenvolver mostrando já de forma mais didática, né?
Quando a gente mais? conversou, quando conversou a respeito, vamos falar sobre implante, o tema é muito amplo, né? Então, assim, muito se fala hoje, muito se sabe hoje, mas a proposta talvez que eu trouxe hoje, a ideia é o quê? É a gente ver algumas soluções de uma forma um pouco menos invasivas, que podem ser resolvidas com implantes, que até algum tempo atrás a gente não existia essa possibilidade. No caso, por exemplo, em determinadas regiões onde você não tem estrutura óssea para poder receber um implante, hoje a gente tem alguns recursos de enxertia óssea, de reposição, de regenerações, enfim. Mas hoje a proposta, o que eu trouxe para oferecer, para poder mostrar para vocês hoje, é uma técnica que a gente chama de implantes curtos. O que significa isso? É justamente em regiões onde você tem estruturas anatômicas nobres, espaços muito pequenos, né? Porque se você for considerar um tamanho médio de um implante, hoje ele tem cerca de 10, 12 milímetros, né? Em algumas regiões a gente não tem essa disponibilidade óssea. Então essas técnicas, né? Porque na verdade existem sistemas diferentes, elas vêm justamente para fechar, para poder dar uma solução de uma forma menos mórbida, com cirurgias menores ou até tempo de reabilitação menor. Então essa é mais ou menos a ideia. Vamos pedir a produção, então, para você? Então, eu pedi a produção para já estar passando, você já deve ter deixado na ordem, né? Sim. Eu trouxe alguns casos, a gente estava falando em termos de indicações, né? Você pode agora essa é uma das indicações clássicas, por exemplo, ausências muito grandes, né? Aquela pessoa que hoje, a solução para essa pessoa, o que a gente chama de PPR, prótese removível, você observa que ela tem apenas 2 dentes atrás, e é uma prótese que, assim, a médio e longo prazo, ela causa um prejuízo muito grande, não só na estrutura, como na própria região anterior, que você causa uma reabsorção óssea. Então, ela é uma prótese que ela tem 2 prejuízos, na estrutura dentária remanescente e no rebordo, que é justamente a região onde a gente precisa de disponibilidade óssea. Quando você quiser que... Sim. Pacientes, por exemplo, que utilizam próteses totais há muito tempo, né, aquelas próteses totais gastas, que já não conseguem, assim, conforme passa o tempo, existe reabsorção desse tecido ósseo, a prótese cada vez para menos, existe uma diminuição de dimensão vertical, ou seja, aquelas lesões que aparecem ao lado, quelite angular, aquilo é justamente por quê? Porque a pessoa perde a dimensão da mordida, a boca acaba ficando mais tempo fechada, acúmulo de saliva nessa região, e aí sucessivamente. Então, a ideia de você oferecer, rebordos assim, de prótese total, geralmente, onde a pessoa usa aquela prótese por anos e anos, a prótese já não para mais, ela começa a causar problemas de reabsorção. Então, essas são indicações bem precisas. Temos aí um caso, essa é a parte inferior, aquela parte superior, né? Pode passar a próxima, tem uma até, aí ó, regiões assim onde os dentes já estão debilitados demais. Gengiva, né? Isso, não, você tem problema gengival, você tem problema de tártaro, você tem até o próprio problema bacteriano. Uma pessoa nessas condições acaba ingerindo uma quantidade de bactéria muito grande, não consegue mastigar, o estômago acaba tendo que receber todo esse alimento às vezes parcialmente ou quase nenhuma vez mastigado, né? Então, isso acaba gerando problemas que isso vira uma bola de neve, né? Então, o implante, muitas vezes, nessa situação, a gente faz as extrações, coloca os implantes, você devolve função, você devolve estética. Regenera ali também? Ali, nessas situações, a gente acaba removendo esse tecido ósseo que está já comprometido e trabalhando em região aqui, nessa região, né, intermental, nessa região do queixo, para poder fazer a instalação dos implantes. Pode passar, porque então aí, assim, já a ideia do implante curto, já fazendo um gancho para o que a gente estava falando, é o seguinte: essa é uma radiografia mostrando um paciente que perdeu um pré-molar, tá? Há alguns anos. Se a gente observar na radiografia, no pré-molar, é que não tem como apontar ali, mas dá para ver a região superior, onde a gente tem a região do seio maxilar, é uma região limítrofe, é o que dá o limite até onde eu posso trabalhar. Então, na parte superior. Então, na parte superior, aquela linha branca seria, no caso ali, o seio. Se passar a próxima, tem um desenho que mostra certinho. E ali, ó, o planejamento para um implante curto. Hoje, a situação, se não fosse trabalhada com implante curto, ela exigiria o quê? 2 procedimentos cirúrgicos. Um primeiro, para fazer um acesso lateral, para você poder fazer elevação da membrana do seio maxilar, e aí sim a gente poder colocar um biomaterial, um material, um enxerto ósseo, aguardar um período, às vezes, que varia de 6 até 8 meses, para só depois a gente conseguir fazer o implante. Então, de repente, essa técnica, para uma situação como essa, ela é pontual. Ela simplesmente resolve o problema do paciente, às vezes, num período bem mais curto, né? Aí já com o implante instalado. Esse especificamente é um implante curto, né? Só para a gente pontuar bem, Pércio, aquilo que parece uma rosca, um parafuso, isso. Ali já é o implante onde você vai colocar depois a prótese. Isso, perfeito. Tá. Você até tocou num assunto interessante, a gente acabou na hora da introdução, passou um pouco isso. A gente sempre fala que implante, tá? Ele é uma reabilitação protética com fase cirúrgica. Ninguém vai ao consultório para comprar um parafuso,
né? Isso tem que ficar bem dito, porque na verdade o implante, se ele não for programado de uma forma protética para uma forma, assim, você trabalhar ele antes na prótese, para depois fazer a cirurgia, você pode ter problemas na hora dessa reabilitação e esse implante às vezes não tem a função que você gostaria dele. Então, próximo. Aí, ó, esse caso, então, especificamente, é um caso bem pontual da utilização desse implante. Então, esse sistema especificamente, ele trabalha com essas coroas, porque, assim, muito se estudou, muito se evoluiu desde aqueles implantes do Brånemark, né? Aqueles implantes iniciais que ele desenvolveu e tal. Hoje a gente tem, assim, implantes com superfícies diferentes, o que acelera tempo de tratamento. Antigamente, um protocolo de um implante ser obrigatoriamente na colocação dele seriam 6 meses para você conseguir fazer a reabilitação protética pelo todo o processo da nossa integração. Hoje a gente tem uma diminuição nesse tempo, às vezes 2, 3, até, assim, tem casos hoje até que a gente trabalha em cerca de 28 dias, né? Esses implantes aí, eles são feitos o quê? Eles não são parafusados, eles são encaixados. Então a gente tem uma dinâmica muito grande hoje de reabilitação, um leque muito grande de opções para reabilitação. Pode passar lá. Tá vendo? Aí já também um caso específico de pacientes às vezes que têm perdas dentárias por muitos anos de um dente só, né? O paciente que perdeu um dente só, nunca colocou nada, ou sempre utilizou aquelas próteses removíveis, enfim, é pontual, um caso de uma perda unitária. Esses implantes curtos, principalmente nessa região posterior de mandíbula, ele tem uma indicação bastante precisa, pois como em cima nós temos a região do seio maxilar, embaixo nós temos uma estrutura nervosa muito importante, que é o nervo alveolar inferior. Então isso muitas vezes limita a nossa situação, a nossa atuação. E aí você trabalhar com técnicas de enxerto, às vezes com prognósticos insatisfatórios, né? E aí só mostrando o mesmo caso reabilitado depois as duas coroas, né? As duas coroas reabilitadas sobre esses dois implantes curtos. A gente vê, Pércio, né? Realmente assim, fica bonito, né? Sim, que é uma coisa que muda assim, radicalmente. E né? observa que aí, basicamente, não é uma área estética. É uma área que ela é totalmente funcional. Né? Eu vou pedir esse é o implante na radiografia. Tá, desse que nós mostramos. Caso, exatamente. Certo. Tá. Eu vou pedir só a produção agora para abrir aqui para nós, só porque tem duas perguntas e depois a gente volta para... aqui é a Ana Regina, do Jardim Alvorada. Doutor Pércio, pode implantar somente alguns dentes? Acho que ela quer saber se eu tenho que ser... Sim. A dúvida, essa é uma dúvida comum, pois assim, depende muito da forma que vai ser feita essa reabilitação. Existem técnicas que a gente chama de próteses fixas, onde você faz um número de implantes mais próximo, ou às vezes até exatamente o número de dentes que são necessários. Por exemplo, se você tem uma falha de 3 dentes, você pode fazer 3 implantes, tá? Mas não necessariamente. Em algumas situações você pode trabalhar com 2 implantes sobre uma prótese fixa, tá joia? E em casos mais extensos, às vezes de perda de boca toda, a gente trabalha com um conceito de protocolo. Existe até esse próprio Brånemark que inventou esse conceito, onde a gente trabalha às vezes com uma média de 5 implantes, 6 implantes, às vezes 4 implantes nessa região e faz uma prótese parafusada sobre esses implantes. Então não necessariamente. Ok, e aqui apenas um abraço do Gilberto, é o porteiro da Clínica Saião. Manda um abraço do Dr. Pércio e parabenizo o doutor Eliseu pelo ótimo programa. Muito obrigado, então, Gilberto, aí, pela participação. Aí. Vamos voltar, então, à sequência que você... Vou pedir à produção para projetar, então, o próximo slide do que estava sendo passado. Então, esse caso é um caso também bem específico. Se a gente observar, até esse paciente já possui implantes convencionais do lado esquerdo ali no caso, né? E do nosso lado direito ali, que quando a gente observa a radiografia é sempre invertido, né? Sim. Então a gente acaba falando lado direito. Aquela região superior, se passar o próximo, dá para a gente vê-la com um pouco mais de detalhe, a gente vai observar o quê? Olha lá, aquela mesma situação. Tá? Hoje, numa situação convencional, seria levantamento de seio maxilar, cirurgia de enxerto, aquela coisa toda, para a gente conseguir, então assim, aumento de morbidade, aumento de tempo cirúrgico, inclusive aumento de custo, né? Então, nesse caso, o que acontece? A solução que foi aplicada nesse paciente especificamente foi o quê? Foi a indicação do implante curto, né? Se puder passar lá. Então, hoje a gente trabalha muito, viu, Eliseu, com recursos tecnológicos, tá? Hoje a implantodontia é uma das áreas assim que tem o maior desenvolvimento tecnológico, né? Não só na base implante, como exames de diagnóstico, uma série de fatores. Assim, a gente está muito bem cercado hoje, né? Congressos atualmente cada vez apresentam novidades e esse é um sistema interessante, que é um sistema assim, onde a gente faz um corte tomográfico, até porque para a gente poder trabalhar com segurança em implantes curtos, a gente trabalha muito no limite, né? A gente precisa ter o máximo de
precisão possível. Então, geralmente, a gente trabalha com exames tomográficos, né? Esses exames tomográficos, eles não dão uma precisão muito boa, e esses programas, a gente faz a virtualização da cirurgia. Então, a gente consegue pegar as dimensões dos implantes desejados, instalar nessa situação e ver o que a gente tem, se a gente precisa subdimensionar, modificar, fazer alguma coisa nesse sentido. Pode passar. Lá mostrando, ó, que é uma região onde a gente tinha cerca de 6 milímetros, 7 milímetros, lembrando que eu disse, em média um implante, vamos dizer, convencional, cerca de 10 milímetros, 4 milímetros aqui. Então ali, fazendo a virtualização da cirurgia, né, o cor-de-rosa ali é o implante, né, instalado, só para a gente ter uma dimensão, né, das distâncias e tudo mais, você observa que ele cabe exatamente naquela região, pode passar. E aí o implante está lá depois da cirurgia com uma técnica acessória, onde a gente faz a elevação de uma forma não traumática, né, de uma forma não invasiva na cirurgia, com o implante instalado. Aí já depois do período de cicatrização, onde a gente coloca esse componente, chama-se cicatrizador, né? E aí o implante radiografado, isso já depois de um período em média de 2 a 3 meses, quando a gente já tem a formação óssea e a instalação. Aí existe toda a parte protética, de moldagens e tal, mas aí já a instalação da coroa propriamente dita. E aí o caso finalizado, né? Com a instalação da coroa e uma radiografia final só, aí a lateral e depois a radiografia final só mostrando como que esse caso ficou. Esse caso hoje já tem cerca de quase 3 anos em função, fazemos acompanhamento. Então, assim, é uma técnica, desde que bem indicada, é uma técnica com um prognóstico extremamente favorável, né? Mais algum? Eu acho que caso completo de implantes curtos, assim, existe uma quantidade grande. Sim, não, mas né? você trouxe hoje... eu tenho mais material, mas bem. como a gente ia falar, eu não sabia exatamente até que ponto a gente evoluía aí, então... Tudo bem, porque também o nosso tempo já está exato. chegando ao final, mas eu acho que deu para a gente... Agora, só para a gente assim, sedimentar bem essa informação, que eu achei muito interessante, esse conceito que você está trazendo hoje no nosso programa, do implante curto, Sim. né? Quer dizer, os benefícios. A minha pergunta é, os resultados, eles são tão bons quanto os outros implantes? Porque, pelo que eu estou entendendo, a tendência, então, vai ser só o implante curto. Ou não. Então, eu quero que você coloque isso. Isso, perfeito. A pergunta é extremamente interessante pelo seguinte, o implante curto, ele é um recurso dentro do nosso arsenal. Da mesma forma que, assim, porque existe implante curto, eu não preciso fazer enxerto? Determinadas situações sim, outras não. Os implantes têm que ser planejados de acordo com a indicação, tá? Implantes longos, implantes convencionais ainda são utilizados e bastante utilizados. Os implantes curtos são um recurso. Tá. Em linhas gerais, assim, que seriam essas indicações do implante curto? Você poderia, assim... Basicamente, a grande indicação do implante curto é justamente áreas onde você... vamos dizer assim, para a gente falar de uma forma mais geral, para evitar enxertos ósseos em determinadas situações. Que é assim, a exposição de maior tempo cirúrgico, Sim. maior tempo e tudo mais. Quer dizer, aí você avaliou, assim, por exemplo, vamos colocar alguns itens, seria a idade do paciente, as condições clínicas gerais, como você falou, se é um diabético, hipertenso, cardiopata, usa anticoagulante, basicamente... Você acaba minimizando o risco, né? A gente acaba reduzindo a possibilidade de insucesso, né? Trabalhando com isso desde que seja bem pontual, desde que seja bem indicado. Sim. Outra informação, esse processo... você usa que tipo de anestesia? É uma anestesia local, anestesia... Todo procedimento... Há necessidade de uma anestesia diferenciada? Essa é uma dúvida bastante comum também, né? Porque a gente trabalha basicamente anestesia local. Os anestésicos a mesma anestesia para obturar? Exatamente. Isso é interessante que às vezes a gente fala até que às vezes usa menos anestésico para fazer um implante unitário, às vezes, do que para fazer um tratamento clínico. Porque a gente possui hoje uma gama de anestésicos muito bom para trabalhar. E trabalhar com anestésicos locais aplicados na região é mais do que suficiente. Questão de segurança, né? Existem trabalhos maiores, onde você pode fazer sedação, mas assim, de uma forma geral, ambulatorial, vamos pensar no consultório, anestesia local é mais do que suficiente. Porque quando a gente vê assim, como você colocou bem e pontuou cada passo, né? Num primeiro momento parece que aquilo realmente há necessidade. Não, será que eu aguento, né? Mexer lá, enfiar um parafuso ali? Quer dizer, essa é a ideia. E eu acredito que o telespectador em casa pensando e preocupado, assim, com a anestesia, que muita gente, eu como cirurgião, sei que as pessoas têm muito medo da anestesia, né? Às vezes não é nem do procedimento. É um dos grandes medos, né? Outra coisa, questão no pós-operatório, como é que é? Dói, não dói, incha muito? Quer dizer, algumas coisas assim interessantes que você colocaria para o nosso telespectador. Se a gente for pensar, já como estamos falando do implante curto, o fato de você fazer uma cirurgia que tem um menor tempo cirúrgico, uma menor morbidade, ou seja, que é isso, uma área menor, você trabalha mais localizado,
O pós-operatório é extremamente mais vantajoso, é um pós-operatório bem mais confortável, né? Diferente de você fazer uma cirurgia extensa, de bloco, de enxerto, às vezes enxertos autógenos, onde a gente remove do próprio paciente. Então, assim, você às vezes tem 2 sítios cirúrgicos. Então, nesse caso, o benefício, nesse sentido especificamente, é muito maior. Pécio, com relação à alimentação, assim, colocou o implante e tal, a prótese e tal, tem que ficar algum tempo sem se alimentar? Sim, quer dizer... Sim. Os cuidados pós-operatórios, eu sempre costumo brincar que eu falo assim, durante o procedimento, 80% é comigo, 20% é com o paciente. Quando a gente inverte, termina, o paciente vai para casa, 80% do cuidado é com ele e 20% é comigo. Por quê? Porque ele tem que seguir, né? Ele tem que seguir esses cuidados, evitar a mastigação na região. Assim, a gente tem que entender que, antes de mais nada, é um procedimento cirúrgico, né? Então, você tem que ter aquele tempo, o organismo tem que ter condições de reparar, para depois você poder colocar a carga em cima da região. Houve uma injúria, um trauma cirúrgico. Sim, exatamente. Existe o processo da ossa-integração em si, que é um processo dinâmico. Ele depende justamente desse período de cicatrização, ele tem que ser respeitado. Existem casos específicos de carga imediata, que isso é assunto até para um outro tema, né? Isso é tema para um outro programa. Mas aí sim, mas geralmente, vamos falar de uma forma geral, sim, tem que ser bem respeitado. Ok. Dor... pouca... Olha, assim, a gente não pode generalizar, porque tem procedimentos maiores e procedimentos menores, né? Mas vamos dizer assim, de uma forma geral, além da anestesia trabalhar bem nessas situações, a medicação sistêmica também, ela dá conta do recado. Okay. Né? A gente consegue controlar bem. O tempo passou muito rápido, e nós já chegamos ao final do nosso programa, do nosso tempo. Eu quero te agradecer muito, eu acho que foi realmente muito proveitoso essa informação de hoje, dos implantes, então, de curta, né? Implantes curtos, né? Acho que ficou aí a informação muito interessante para os nossos telespectadores em casa. E já deixar um convite para uma próxima vez você estar aqui conosco. E só lembrando, hoje o consultório seu aqui na cidade. Sim, meu consultório é a Rua Armando Salles Oliveira. No edifício, eu esqueço sempre o número. Isso aí, você não é o primeiro, não, fica tranquilo. Eu sou o primeiro. Telefone, você lembra o nome do telefone? 3542-7617. 3542-7617 é o telefone, e na Rua Armando Salles de Oliveira. Fica aí, então... edifício Dr. Center. O Dr. Center, então já é mais conhecido o edifício. Então, Pécio, muito obrigado pela sua presença hoje aqui conosco. Obrigado a vocês. Boa noite. Você está em casa, gostou do programa, gostou das informações, quer ver de novo, quer chamar alguém para ver, sábado às 18 horas nós teremos reprise desse programa, só que aí não vale ligar porque é reprisa, né? E quarta-feira que vem nós teremos um novo programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.